Vem cá, você não acredita que jejum intermitente queima músculo, desacelera o seu metabolismo e aumenta o seu apetite? Bom, se você acredita em qualquer uma dessas coisas, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou rodar a vinheta e eu vou chegar aqui com você para te contar todas as verdades sobre jejum intermitente, como os nossos hormônios se adaptam ao jejum e vou falar sobre esses mitos que estão circulando por aí. Vamos rodar a vinheta? Rodou! Meu nome é Priscila Vilas Boas, sou especialista em emagrecimento saudável, autora do livro digital Minha Vida Paleoprimal, fundadora do programa Reconectar. Mas o que importa é que eu estou com você aqui toda semana trazendo várias verdades sobre emagrecimento e estilo de vida saudável para que você consiga viver a sua melhor versão todos os dias. Vamos nessa? Bom, o que a gente vai falar hoje, pessoal? Hoje eu quero que você entenda de uma vez por todas o que é jejum intermitente. Eu quero te explicar sobre os mitos que circulam sobre o jejum intermitente e também vou te falar sobre a reação dos nossos hormônios quando a gente faz jejum. Então, tudo isso eu vou falar aqui hoje. Então, vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é o que é jejum intermitente. Jejum intermitente não é regime de fome. Isso é muito importante que vocês entendam. Vamos começar aqui, ó. Todo o conteúdo da live hoje vai vir do código da obesidade do Dr. Jason Fung, tá? Aquele médico incrível, especialista em jejum intermitente. Quem quiser pode pegar esse livro que é incrível. Mas vamos lá, o que vocês têm que entender que ele começa explicando bem essa parte do jejum. O jejum, ele não é um regime de fome. O regime de fome, gente, quando você tá com fome, inanição, isso tudo, é questão quando você tá involuntário, você sente fome de maneira involuntária, você não tem comida para comer. É um cenário completamente diferente de você fazer jejum intermitente. O jejum intermitente, gente, nada mais é do que a ausência voluntária de comida, tá? Percebeu a diferença? É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para que eu faço um jejum intermitente? Pode ser para fins espirituais, terapêuticos, para emagrecimento. O jejum, ele é benéfico, usado para diversas finalidades, tá bom? Só para vocês entenderem uma coisa que eu acho muito legal a gente falar do jejum intermitente, Hipócrates já dizia o seguinte: quando você está doente e você come, você está alimentando sua doença. E aí eu dou um exemplo muito louco que eu falo aqui com os alunos geralmente nas aulas, é o seguinte: quando você está doente, está gripado, está com alguma virose, sei lá, com alguma questão, alguma inflamação no seu corpo, você sente fome? O que é a primeira coisa que a gente tem automatizado já no nosso sistema quando a gente fica doente? Come para ter energia, come para ficar mais forte, come para melhorar. Gente, vai tentar dar comida para um cachorro, para um bicho e para um bebê que está doente. É instinto, quando a gente está com alguma questão interna no nosso corpo, a gente não querer colocar comida para dentro. Tá? Então vocês têm que entender que o jejum, ele é o melhor remédio em várias situações. Não existe forçar a comer quando você está doente. O seu corpo, ele precisa se livrar de alguma coisa que está fazendo mal dentro dele. Dá esse espaço para o seu corpo. Dá um tempo para o seu corpo limpar, que você vai ver como você começa a se sentir melhor. Fez sentido, gente? O jejum, ele é um mecanismo natural do nosso corpo. É praticamente um instinto, tá? Então ele faz parte da nossa programação, a gente que cresceu ouvindo que jejum faz mal. Agora eu queria que vocês entendessem como que o nosso corpo reage ao jejum. Isso é muito interessante a gente saber, porque o nosso corpo, ele reage ao jejum em várias etapas. Mais uma vez, ó, peguei isso daqui, não foi da minha cabeça, então vamos lá, vamos junto aqui. Como a gente já sabe, glicose e gordura são as principais fontes de energia do nosso corpo. Quando a glicose não está tão disponível, o que acontece? O nosso corpo se ajusta para usar gordura como fonte de energia. E, gente, essa transição de glicose para gordura como fonte de energia não causa nenhum prejuízo no seu corpo, no seu sistema, tá? Isso faz parte da nossa evolução. Os seres humanos evoluíram fazendo isso. Combinado? Então, ó, essa compensação, ela foi natural durante anos, quando a comida não era tão presente nas nossas vidas. Fechou? Então já sabemos, né? Glicose e gordura, fontes de energia. Quando a glicose
dá uma baixadinha, a gente começa a usar gordura como fonte de energia. Só que essa transição do estado alimentado para o não alimentado, ele acontece em algumas etapas que a gente vai ver agora, tá? Então, primeira etapa, alimentado, tá? Você está durante sua alimentação. O que acontece com o seu corpo durante o estado alimentado? Você aumenta os níveis de insulina para que a sua glicose entre nas células, no tecido, para você conseguir usar como energia, tá? O cérebro, o músculo, eles usam glicose como fonte de energia. O excesso dessa glicose da sua alimentação, ele vai virar gordura armazenada, como glicogênio no seu fígado, tá? Por que seu fígado guarda o glicogênio? Para você usar como glicose, como fonte de energia depois, quando baixa os seus níveis de açúcar no sangue, tá bom? Essa é a nossa primeira etapa aqui, alimentado. Depois a gente tem a fase pós-absorção, que é de 6 a 24 horas após o início do jejum. Gente, comeu, parou de comer, já começou o jejum, tá? Qualquer hora não alimentado, que você não ingeriu calorias, você tá no período de pós-absorção, de jejum, que você tá ali lidando com aquela comida que você ingeriu, tá bom? Então, de 6 a 24 horas após o início do jejum, seus níveis de insulina começam a cair e você começa a quebrar o glicogênio para transformar em energia para você, para transformar em glicose, tá? Por isso que a gente consegue lidar com períodos longos sem consumo de carboidrato e mesmo assim a gente tem glicose para o nosso cérebro trabalhar como a gente acredita. Esses depósitos de glicogênio geralmente duram 24 horas, tá bom? Agora a gente vem para gliconeogênese, que é de 24 horas até 2 dias. O fígado começa a fabricar um novo açúcar, tá? A nova glicose, através dos aminoácidos e do glicerol, que são proteínas e gordura. Então, o seu corpo, gente, internamente, ele tem mecanismos para fabricar a glicose que você precisa, tá? Você não precisa consumir carboidrato todo o tempo, o dia inteiro, todos os dias, para você ter glicose e funcionar normalmente. O seu corpo ele tem mecanismos internos, que é a gliconeogênese, para produzir a sua nova glicose e te manter vivo. Fechou? Depois da gliconeogênese, a gente vem para a tal da cetose, que todo mundo quer saber o que é a tal da cetose. Gente, a cetose ela começa a acontecer de 1 a 3 dias após o início do jejum, tá? O que é a cetose? Os triglicerídeos, as gorduras armazenadas, começam a vir à frente, começam a ser metabolizadas para te transformar em energia. Isso são os corpos cetônicos, tá? Então sempre lembra de uma coisa aqui, glicose é um subproduto do açúcar, do carboidrato. Corpos cetônicos são o subproduto das gorduras. E sim, o seu cérebro funciona muito bem com os corpos cetônicos, tá? Então isso vocês têm que entender. É que nem se fosse combustível normal e aditivado. Seu corpo funciona muito melhor com combustível aditivado, que são os corpos cetônicos, tá bom? Mas aí vocês têm que tomar cuidado com uma coisa que a gente falou na live passada. Estar em cetose não significa estar emagrecendo o tempo todo. Porque se você consome muita gordura, você pode estar em cetose, mas pode não estar emagrecendo porque o seu corpo está usando aquela gordura proveniente dos alimentos, tá bom? Então isso é uma das coisas que tem que tomar cuidado quando faz low carb e que o principal objetivo é emagrecimento, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam sobre os hormônios. Por exemplo, a insulina, gente, já foi mais do que comprovado que os níveis de insulina diminuem quando vocês estão em jejum. Gente, obviamente, quem tem alguma questão, tem diabetes, tem alguma resistência à insulina, vai procurar um médico de preferência low carb para lidar com jejum intermitente, com low carb e resolver sua vida, tá bom? Mas o que a gente fala aqui, ó, médicos falam que todo alimento estimula a nossa insulina. Então a melhor forma de você lidar com esse excesso de insulina no seu corpo é evitar qualquer tipo de alimento. Então o jejum é uma das melhores ferramentas para você diminuir a sua produção de insulina aí, tá bom? Fora que a gente já sabe, né, que insulina bloqueia a queima de gordura. Então quanto mais insulina você estiver produzindo, menos você vai queimar gordura. O outro hormônio que tem a ver aí com o jejum intermitente é o GH, que é o hormônio do crescimento. Gente, o GH,
ele além de ser um hormônio queimador de gordura, ele te ajuda a queimar gordura, ele é um hormônio que vai proteger sua massa muscular e a sua densidade óssea. E esse hormônio a gente vai reduzindo a produção dele no decorrer do tempo, com a tal da idade. Tá? Então é importante esse hormônio a gente conseguir, de alguma forma, estimular a produção dele um pouquinho maior quando a gente está ficando mais velho, e no jejum a gente consegue, ele falou aqui, em jejuns mais longos, a produção de GH quase que duplica. Tá? Então quando a gente está fazendo jejum de maneira correta, aliada à boa alimentação, a gente consegue melhorar os nossos níveis de GH também, que vai te ajudar na queima de gordura e proteger sua musculatura e densidade óssea, que é muito importante quando a idade vai chegando, né? E um outro hormônio que eu acho bacana falar, que ele citou aqui no livro, é a adrenalina. O jejum aumenta o nível de adrenalina em mais ou menos 24 horas de jejum. O que é isso, Pri? Isso significa que o seu metabolismo, ele não desacelera como vocês imaginam. Vou falar disso daqui a pouquinho. O seu corpo, ele precisa estar mais ligado, mais antenado para você conseguir comida. Então não faz sentido quando você faz jejum, seu metabolismo desacelerar, porque senão você não sobrevive. Gente, isso em termos evolutivos é sensacional, porque a gente não sobreviveria como espécie se o nosso organismo desacelerasse quando faltasse comida, porque a gente tem que estar sempre buscando, entende? A gente passava por invernos rigorosos, com comida escassa, não tinha bicho para caçar, enfim, várias questões aí. Gente, o jejum, 12 horas de jejum, é o mínimo que qualquer pessoa saudável aqui também, deveria conseguir ficar sem comer, que é do seu jantar, 7, 8 horas da noite, até pelo menos o seu café da manhã, que é 8 horas da manhã do dia seguinte. 12 horas, a gente põe na sua cabeça, 12 horas não devia nem ser considerado um jejum. É normal, o seu corpo precisa desse tempo para se limpar, para desintoxicar. É o que eu falo muito lá no desafio do detox também. O jejum é o melhor detox. Eu não acredito muito em suco, sopa, chá, essas coisas mirabolantes, porque eu acho que se você der comida de verdade pro seu corpo e se você der um tempo para ele descansar, que é o jejum, as coisas acontecem, tá? Acontecem tranquilamente, seu corpo se limpa, se regenera. É o que eu falo, quando você faz um corte, você precisa ficar no seu corpo ali, cicatriza. Não, o seu corpo, se você der água, comida, o resto ele faz. Tá? É por isso que eu falo pra vocês, a gente já faz 4 anos que eu e o Luiz Jacques, a gente não toma um medicamento, a gente não cai de cama, a gente não tem uma febre, a gente não tem uma infecção, uma inflamação, porque o nosso corpo, ele começou a funcionar da maneira que ele foi programado. A gente parou de colocar um monte de lixo pra dentro, que é comida processada, depender de carboidrato, e a gente começou a ficar com uma imunidade muito mais alta. E isso acontece com as minhas alunas também, ó. A Samantha tá aqui, Suelen, são alunas mais antigas, que as alunas novas ainda estão passando pelo processo de adaptação. Mas as alunas que já estão comigo há 2 anos, 1 ano, 2 anos, já viram que a saúde, a qualidade de vida, ela muda, tá? E o jejum faz parte disso, porque é o que a gente falou no começo da live. Quando você tá doente, seu corpo precisa de tempo para se limpar, para se tratar. E a gente fica enfiando comida, enfiando remédio, enfiando um monte de coisa e o corpo não consegue nem respirar direito. Tá? Então o jejum, ele é o melhor remédio, sim, mas ele não corrige má alimentação. Então não adianta a espertona que está aqui na live hoje, que ainda come um monte de cookie, sorvete de 3 em 3 horas, e come macarrão, arroz, feijão, blá blá blá, amanhã querer fazer um jejum de 24 horas, porque não vai conseguir. Vai fazer um jejum ruim, vai passar mal e vai achar que o jejum não funciona, tá? Então o jejum, ele não corrige má alimentação, isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os mitos do jejum, certo? Mito número 1 sobre jejum intermitente: jejum queima músculo. Gente, ele fala aqui, ele praticamente dá risada. Ele fala o seguinte, gente, se isso fosse verdade, como que os nossos ancestrais sobreviveriam a longos invernos, que eles não tinham comida, que nem eu falei agora há pouco, períodos de escassez? Jejum, gente, ele queima gordura armazenada. O seu corpo, ele só estoca gordura em diversos locais
para que num período de escassez ele consiga te manter vivo, tá? A degradação do tecido muscular só vai acontecer quando uma pessoa alcançar 4% de gordura corporal. E eu acredito que é a minoria das pessoas que estão me assistindo aqui tem essa condição, tá? Eu tô longe disso, vocês também. Mas, gente, enquanto tiver gordura, seu corpo não vai queimar músculo. Seria muito estúpido do seu corpo queimar músculo. Ele precisa de músculo forte, de ossos fortes para te manter vivo. Por isso que durante o jejum mais longo, seu GH aumenta. Lembra que eu falei nos hormônios? Quando a gente faz jejuns mais longos, uma das respostas dos nossos hormônios é aumentar a produção de GH, justamente para proteger sua massa muscular e os seus ossos, tá? Então, jejum não queima músculo enquanto você tiver gordura para queimar. Fechou? Esqueçam disso, pelo amor de Deus. O segundo mito, que é o cérebro precisa de glicose para funcionar direitinho. Vamos lá. Existe outro mito persistente que diz que células do cérebro precisam de açúcar para funcionar corretamente. Isso não é verdade. Os cérebros humanos, único entre os animais, podem usar cetonas como principal fonte de combustível durante períodos prolongados de regime de fome, permitindo a conservação de proteína como músculo esquelético. Novamente, pense sobre as consequências se a glicose fosse absolutamente necessária para a sobrevivência. Os seres humanos não teriam sobrevivido. Depois de 24 horas a glicose acaba, tá? Então, entendam isso, gente. O nosso corpo ele faz um processo chamado gliconeogênese, que é a produção do novo açúcar, a nova glicose, que vai manter o seu corpo funcionando com o mínimo de glicose que ele precisa. Mas, diferente do que todo mundo pensa, o cérebro funciona muito bem com os corpos cetônicos, tá? Então, pensem nisso e fiquem tranquilas que o corpo é inteligente, tá bom? Mito número 3, metabolismo basal, que é o nosso metabolismo vital, diminui quando a gente faz jejum. Vou ler de novo aqui para vocês, ó. Outro mito persistente do modo de regime de fome é que ele faz com que o nosso metabolismo basal diminua muito e o nosso corpo se desligue. Se essa resposta fosse verdadeira, ele seria uma grande desvantagem para a nossa sobrevivência da espécie humana. Na verdade, não existe espécies animais, incluindo os seres humanos, que evoluíram para precisar de 3 refeições por dia. Esse é um mito, tá, gente? A restrição calórica, de fato, causa diminuição do metabolismo. Lembra que eu falei para vocês na live passada? Quando a gente diminui muito as calorias da nossa dieta, como 2.000 calorias hoje, amanhã eu começo a comer 1.500, nesse cenário o corpo se ajusta para uma redução de calorias. Tá, ele recebia 2.000, agora ele recebe 1.500, vai fazer as funções vitais dele com as 1.500. Aí o seu metabolismo basal ele diminui. Pri, mas e por que no jejum isso não acontece? Com as dietas com restrição calórica, não existe o estímulo dos hormônios que a gente falou agora há pouco. Então, como os hormônios não estão trabalhando junto com você, na dieta de restrição calórica, o seu metabolismo basal diminui, mas no jejum você tem a adrenalina que está aumentada, a maior produção de GH, você tem a insulina diminuída. Isso tudo não acontece nas dietas de restrição calórica. Por isso que o jejum não diminui o metabolismo basal. Tá? O jejum ele acelera o seu metabolismo para que você consiga ir em busca de mais alimento, tá bom? Então pensa sempre nisso. As adaptações hormonais não ocorrem com dietas de restrição calórica como acontece no jejum. Essa é a sacada do emagrecimento a longo prazo. Dietas com restrição calórica emagrecem no começo, tá? Depois você se adapta e não emagrece mais. E o último mito que ronda aí o jejum intermitente é que o jejum aumenta o apetite. A gente já tem vários estudos que demonstram, que comprovam que a tendência do apetite é diminuir durante o jejum, tá? Então, assim, muitas vezes quem fala, eu tenho muita fome quando eu faço jejum, isso ainda é muito psicológico e porque você ainda não ajustou sua alimentação antes de fazer o jejum, tá? Só falando aqui na questão do apetite, gente, o nosso corpo, o apetite, a fome, ela vem em ondas.
tá? E ela segue nosso ciclo circadiano, que é o nosso reloginho do nosso corpo. Então você já percebeu que você tá ali, geralmente na hora do almoço te dá um pico de fome. Se você tá distraído, tá com alguma coisa para fazer, essa fome diminui. Aí você fica bem à tarde, dá 4 ou 5 horas, ela vem de novo. Você tem picos de grelina, que é o seu hormônio de fome, durante o dia. A sua fome ela não vai aumentar até você morrer de fome. Ela vem em picos. Por isso, quando você faz jejum, os níveis de grelina ainda ficam mais estáveis. Diminuem quando você ainda está nessa coisa de comer de 3 em 3 horas. Então, é comprovado que durante jejum, tá? A tendência é o seu apetite diminuir. E aí, ainda continua acreditando nesses mitos que circulam o jejum intermitente? Espero que não, né? Bom, quem vai finalizar hoje com a gente aqui, contando sua história, com o programa Reconectar, com jejum, com todas essas coisas que a gente vive por aqui, é a Suelen. Vamos dar uma olhadinha na história dela? Meu nome é Suelen, sempre fiz muitas dietas, várias, sempre comi coisa light, integral, supostamente saudável e não consegui emagrecer. Era frustração atrás de frustração. Eu conheci a Palio Primal através de uma amiga muito próxima, que fez a mudança na vida dela. Passei a seguir a Priscila Vilas Boas no Instagram e achei super curioso uma pessoa emagrecer comendo omelete, bacon, essas coisas. Fui me aprofundar no assunto. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fiz o curso online, é muito fácil, muito simples, são aulas online, ela manda muito conteúdo, é muito suporte. Eu comecei no dia 3 de março desse ano, de 2018, e já foram 12 quilos de lá pra cá, eliminados definitivamente, além da recuperação da minha autoestima. A minha pele, assim, é outra, é muito gratificante. Eu ver que tudo que eu estou comendo, tudo que eu estou colocando para dentro do meu organismo está colaborando com o meu bem-estar. Hoje eu consigo conversar com o meu organismo, a gente se entende super bem e eu tenho certeza que serão mais quilos, além desses 12, e tenho certeza também que eu consigo também refletir nas pessoas a mudança que eu vivo, assim como a minha grande amiga refletiu para mim. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. Muito obrigada, Pri, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E eu estou bem animada. Eu recomendo muito esse tipo de estilo de vida. Não é só pela perda de peso, porque isso realmente foi o que me motivou. Mas a mudança que eu tenho hoje na minha disposição, na minha pele, no meu organismo, eu vivo uma outra vertente realmente. Estou muito feliz e eu quero que todos vocês que vejam esse depoimento saibam que ele é muito verdadeiro. Eu pesava 80 quilos, hoje eu estou com 68 e tenho outra qualidade de vida. Eu super recomendo a Palio Primal.